Muito buenos dias, hermanos. Que bendição estarmos aqui para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Esse viernes 21 de julho do ano de 2023, eu quero compartilhar essa palavra. Nade entre Jesus e Jó. Por quê? Por quê, pastor? Porque nós ponemos às vezes a religião entre Jesus e Jó. Entre Jó e Jesus, entre nós outros e Jesus, entre Jesus e nós outros. Não importa a ordem, não importa a gramática, a hora, não? Pero o que importa é entender. Vamos entender. Mira, acá é o texto de la mulher que foi encontrada em adultério, Juan, capítulo número 8. E podemos falar muito desse texto, muito. Ustedes leem em suas casas o contexto. A mulher foi encontrada no mesmo acto de adultério. Pero é algo gracioso que o homem não estava com ela, não? Quem era esse homem? Quem deveria ser esse homem? E deveria ser amigo, no mínimo, destes que apedrearam, não? Que apedrearam, que queria apedrear a mulher. Não, ao final não apedrearam, porque Jesus não deixou. Pero no mínimo deveria ser muito amigo, não? Deveria ser um homem importante, muito amigo deles. Ou deveria ser aquele que sabe do pecado deles também, não? Por isso eles querem mirar. Fulano, agarramos essa mulher, ó. Essa mulher sim vamos apedrear. Porque ela é mala, foi a última vez que ela isso. Vamos apedreá-la. Pero vós saí correndo. Porque o correto da lei era apedreá-la os dois. Não, já que quer cumprir a lei, cumpra a lei bem, apedreia os dois. Pero não. Estava só a mulher, que injustiça, não? Eu não quero quedar falando do texto em si e de toda essa injustiça, pero só quero pintar esse panorama para que vocês entendam. La religiosidade, o que quero falar de contra a religiosidade, não? Do que quero falar de que não podemos deixar nada, nem poner nada entre nós outros e Jesus. Não podemos poner nada entre Jesus e nós outros. Por quê? Porque não vá. Porque não vá. Não vá. Não há nada que interceda por nós outros. Não há nada que interceda no sentido, não pode orar pelos outros, tá bem? Eu estou falando interceder junto ao Padre no sentido de posição, de que eu vou por meio desse a Deus. Não. Eu chego a Deus por meu próprio meio. Qual meu meio? Abrindo meu coração ao Senhor. Não? O profeta já dizia no Antigo Testamento, não? Que alguns creem que isso é do Novo Testamento, não, mas não. É bem certo que no Antigo Testamento tinha lá a figura do sacerdote, pero para, entre comillas, levar o povo a Deus, por supor, levava o povo a Deus em rogos, orações e também por meio de sacrifício. Oficialmente, não, pero a Bíblia diz, aún no Antigo Testamento, e me buscareis e me vais a encontrar quando buscar de todo o coração. Então, se de nada vale eu ter um sacerdote amigo, eu mesmo ser esse sacerdote, só o que me pode levar a Deus sou eu mesmo por meio do Espírito Santo. Ou seja, quem pode me levar a Deus é o Espírito Santo, não? Por meio de mim mesmo, eu mesmo. Não, o meio é o Espírito Santo, pelo eu mesmo ele querer, é isso que quero dizer, ele querer, é eu querer encontrar-me, é eu querer ir, falar, buscar do Espírito Santo, não? E nesse texto, a mulher ia ser apedreada, resultado, Jesus Cristo autorizou, não? Porque queriam agarrar Jesus aí, a ver o que vai dizer esse Jesus, não? Se ele vai de encontro à lei de Moisés, porque a lei diz que temos que apedrear tal pessoa que foi encontrada em adultério, não? E Jesus diz, não, claro, tá correto, a lei está correta, porque ele veio não cumprir a lei, não. Cumpriu a lei está correta, dá-lhe, agarrar a primeira pedrita. Pero sabe o que? Só pode apedrear o outro, só pode tirar pedra no outro, que não tem pecado. Quem tem pecado, aí não pode tirar, porque é igual de pecador. E o resultado que nadie tirou pedra nela, não saiu de los mais viejos primeiro, claro, porque los mais viejos tem que ter a consciência que os teres são mais pecadores. Eu tenho 41 anos. 41 já é isso? Assim, 82.
Ah, sim, 41. No ano passado eu comprei 40. Ou seja, tô mais virrito, Jô. Ou seja, eu tenho mais pecado acumulado que um jovem. Ah, pero esse jovem insensato, pastor, hace isso, hace aquilo. Eu tenho mais pecado, tenho mais cante, tenho mais experiência. E esses mais viejitos aí, 60, 80 anos, sabem o que já hicieron na vida. Ustedes sabem que pecaram demasiado. Ustedes sabem que seguem pecando. Ou se não sabe, parar para analisar a tua vida e parar de mirar a vida del outro na vereda, porque muitos quedam parados na vereda mirando a vida del outro, sabe tudo da vida del outro. Não deixa os hijos viver, os hijos já têm 60 anos, a gente que tem hijo de 60 anos, de 70 anos, e o chavão não pode viver tranquilo, que está todavia o erro del padre, já molestando, interferindo na vida, fazendo ele tomar decisões. Desde que ele tome suas próprias decisões, peça a analisar a tua vida, tu tens muito mais pecado que ele, seguramente. E pessoa salir los mais grandes, claro, porque los mais viejos não têm mais pecado. Bueno, e aí tá o que quero predicar. Esse contexto dito, vamos ao que eu quero predicar. Endereçando-se a Jesus e não vendo a nadie, sino a la mujer, dijo: mujer, onde estão os que te acusavam? Nenhum te condenou? Essas perguntas são retóricas de Jesus, né? Ué, generalmente quando Jesus pergunta é retórico. O que é generalmente? Sempre, não? Porque sempre, porque ele já sabe a resposta, não? Então se a pergunta de Jesus sempre será retórica. Uma pergunta já com a resposta, porque ele já sabe. Ele já disse: nenhum, Senhor. Nenhum, Senhor. E acá eu já pintei, não? Para que dá mais fácil. Então se Jesus lhe disse: ni eu te condeno, vete e não peques mais. Pus aí uma condição a ella, não peque mais, não haga mais isso que vós insiste. E não estou falando de adultério, acá hablo de qualquer pecado, tá bem? No caso acá o exemplo é um adultério, foi um adultério. Pero Deus sabrá por que isso, essa mulher isso, não lo sei. Pero foi errado, igualmente, foi um pecado, não sei se foi submetida ou se foi obrigada. Não vou pôr em defesa dela, tampouco vou pôr de contra ela, porque não sabemos, não lo sabemos. A Bíblia não nos brinda informação tal por a qual eu posso sacar conclusões. Então, se não lo haré, se não posso, não vou fazer. Pero é certo que Jesus disse a ela: vai, ai, meu dorzinho no ombro, porque dormi por em cima de braço, não? Vai, não peques mais. E ella dijo: nenhum Senhor, nem eu te condeno, vete e não peques mais. Outra vez Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz del mundo, el que me sigue não andará em tiniebla, sino que tendrá a luz de la vida. Ou seja, eu agarrei essa parte aí, não, que muitos já vão dizer, e as Bíblias, tá vendo? Vou agarrar cá alguma Bíblia qualquer. Ó, essas Bíblias nossas têm marcas, não? Vamos ver se essa rosto tem, ó, tá vendo? Tem marcas, ó. Acá tá o texto de... Acá tá, ó, a mulher adúltera, aí tem marca, até chegar cá no versículo, por exemplo, no versículo 12, já tem um outro subtítulo, tá vendo? Sim, pero a Bíblia não tinha versículo nem capítulo. Capítulo nem versículo, porque primeiro foi posto o capítulo, depois o versículo. Isso daí é algo muito posterior, não? À época que foi escrita, mais ou menos por aí, por ano de 1500, 1600, até depois foram ponendo capítulos e versículos. Pero se leêssemos todo o texto, não? Todo o livro de Juan, sem quedar cortando, poderíamos seguir legendo, que foi o que isso. E Jesus está falando que ela é a luz do mundo. Não? É que me siga não andará em tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Ou seja, é o que temos que ser tu e eu, para que nada entre Jesus e eu, entre eu e Jesus, eu tenho que seguir essa luz de Jesus. A religião, ela foi hecha, vamos dizer, para o bem. Não, foi hecha para o bem, para falar de Jesus, para dar essa luz, para mostrar essa luz que é Jesus. Pero terminou sendo administrada para o mal, como quase tudo que há, não?
El hombre usa as coisas que são buenas, que são divinas, que são de Deus, como la naturaleza, os próprios homens, não, entre si. Uno hace maldad com seus semelhantes, se somos todos obras da criação de Deus, não? ¿Por que não amamos los unos a los outros? Pero nós outros temos essa capacidade mala e feia de menospreciar o outro, de maltratar o outro, de não amar o outro, de arrebentar a criação de Deus, não? Coisas que o Senhor nos ensinou que está mal, que não é assim que tem que ser. E a religião que foi criada com o intuito de ser buena, inclusive Santiago ele diz que a religião buena, ou seja, há uma religião buena, que é buena, que é visitar os órfãos e a viúva de suas necessidades, ou seja, é exercer algo por seu próximo, por aquele que mais necessita. Basicamente é isso que ele está querendo dizer, porque estas pessoas eram as que mais necessitavam, as que mais estavam alejadas da sociedade, estavam marginadas essas pessoas, e Juan diz que temos que integrá-las, temos que ajudá-las, bendizí-las, integrá-las. Basicamente é isso, não? Pero o que hace a religião? A religião hace com que eu pense só em mim, que eu pense só na lei de Deus, a lei de Deus, e pongo entre comillas, porque a lei de Deus também exige perdão, exige amor, exige rogar com justiça, justiça divina, não justiça nossa, que nossa justiça sempre é vingança, é vingativa, é mala, é odiosa, quero exterminar esse, porque pecou, porque se equivocou, porque errou contra Deus, não é digno esse, então se quero exterminá-lo da face da terra. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo, não? E Jesus diz, nada te condenou. Mira, nada te condenou, vê-te e não peques mais hoje. Pastor, pero como vou viver? Por suposto, não logramos viver sem pecar mais. Pero tentar pecar menos, tentar não pecar, tentar que tu pecado seja realmente a definição de pecado que traz texto não bíblico, que deveria ser errar o blanco, não jogar um arco, uma flecha, pum, e tiro, e quero dar ele em blanco, não quero errar. Pero erro por equivocação, que o pecado seja uma simples equivocação em tua vida, em minha vida, em nossas vidas. E assim vamos estar muito mais cerca de Deus. Eu não deixe que nadie se te ponga entre vós e Deus. Pastor, pero então se com isso as igrejas não podem discipliná-los, e a disciplina pode disciplinar. Pero o que é disciplinar? Entramos em outro tema que é muito amplo e grande e tudo mais. Pero um dia charlaremos sobre esse tema, não? Sim, a igreja pode disciplinar, Jesus deu autoridade, sim, pero como deve ser hecho, aí tendríamos que sentar, tomar uns matecitos, não comer uma assadita, porque a charla será grande. Beijo nos corações, não deixe que nada se interponga entre vós e Deus. Busque a Ele, ame a Ele, viva para Ele, que vai ver que tua vida vai cambiar de uma maneira muito grande. Tchau, tchau.